Fala galera, Futático 10 no ar mais uma vez. Hoje com um convidado muito especial aqui com a gente. Mas antes disso, vou estar chamando o meu elenco aqui, né? A gente está iniciando essa resenha aqui, mais uma resenha bastante produtiva do canal. Lucas Zani, dá seu boa noite aí pra galera. Fala galera, boa noite Gui. Esse convidado é muito legal, uma live vai ser muito importante pra gente aqui, que é do futebol, que é do futsal, e vai ser importante. Obrigado. Diego Chincado, dá seu boa noite aí. Boa noite, pessoal. Que vocês hoje aproveitem muito esse bate-papo e conosco aí. Deixem seu comentário, deixem os seus likes e tamo junto. Vitor Hugo. Boa noite, pessoal que está acompanhando. Boa noite, meus amigos. Tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva. Bruno Massa, ele que está de volta ao nosso elenco hoje. Fala, rapaziada. Prazer estar com vocês novamente aí. Prazer para todo mundo que está nos assistindo aí. Certeza que vai ser uma grande live aí com uma grande pessoa aí. É a volta dos que não foram, né, Brunão? É a volta dos que não foram. De vez em quando vão aparecer, igual o mestre dos magos aí. E antes de chamar o nosso convidado, você já sabe, hein? Já vai dando seu like, vai mandando a sua pergunta. E vamos chamar ele aqui para estar com a gente. Ricardo Miura, seja muito bem-vindo ao Futático. Dá sua boa noite aí para a galera. Boa noite aí, Futáticos. Aqui é o psicólogo Miura. Agradeço o convite aí, Gui, Lucas, Diego, Bruno e Vitor Hugo. Será um prazer poder estar compartilhando essa noite maravilhosa aqui com todos vocês. Boa, bacana. Professor, já passar a palavra para você aí, para estar se apresentando para o pessoal de casa aí, né? A gente sabe que muita gente te conhece aí. Fica à vontade. Obrigado, Gui. Bom, eu sou o Ricardo Miura, conhecido como psicólogo Miura. Sou de São Paulo, sou formado no PUC São Paulo em 96. Daí para frente, eu fui desenvolver esse trabalho de psicologia, né? E desde garoto, sempre jogando bola, sempre brincando nas ruas. Acho que isso é algo muito importante, né? A brincadeira de rua para os garotos. Minha época é uma época que o garoto simplesmente vai se divertir, né? Não tinha essa questão do futebol ser uma profissão. Vejo que hoje as crianças muito jovens, os pais cobram, né, bastante delas, um desempenho. Muitas vezes ela está ainda só numa condição de gostar ainda, né, de curtir. Então, eu acho que eu pude aproveitar bastante, curtir. Sou de uma época de São Paulo que não havia uma violência em demasia, então a gente brincava muito na rua, subia nas árvores, né? E aí, em algum momento, você vai começando a ter oportunidades, né, de se destacar, alguém ver, poder jogar, né, nos clubes, né? E aí a gente vai se aventurando. Eu, quando garoto, com uns 13 anos, eu sou da região de Santo Amaro, né? Então eu fui lá para o Palmeiras, que era lá na Calói, né? Então, a gente jogava bola lá, mas na minha época não era uma época que, nossa, era o máximo estar no clube. O máximo era jogar futebol, né? E depois, na Copa da NAP, que era uma competição intercolegial entre as escolas, né? Então a minha escola fez parte aí pela primeira vez em jogar uma Copa da NAP. E o mais interessante que hoje eu utilizo, né, como aprendizagem, é que a minha equipe ela não foi completamente para o jogo e era eliminatória simples, nós perdemos de 8-0. Só que nesse jogo houve um convite, né, para mim, para o goleiro, né, ir para o Juventus, com o professor Feio, e que o professor Feio até recentemente era o coordenador profissional de futebol do Juventus. E o Juventus é um moleque travesso. Então essa é a minha filosofia de trabalho, em poder sempre estar incentivando ao garoto de ter um atrevimento. Hoje o futebol ele exige muita disciplina, mas que você tem que permitir o garoto ser criativo, né? Onde dentro das responsabilidades existem setores do campo, seja do futsal ou do futebol, que ele pode também
valorizar o individualismo, né? E hoje, como os garotos eles nascem e assistem à televisão, e principalmente o celular, hoje todo garoto sonha apenas em jogar na Europa, não sonha mais em jogar no Brasil, muitas vezes nem tem time de coração aqui no Brasil, né? Resumir rapidamente algumas experiências como atleta amador, né? E tive uma experiência como profissional jogando no Japão. Então, aí eu sou descendente de japoneses, são meus avós que vieram para o Brasil, né? Meus pais todos também são descendentes. Então, aí eu tive a oportunidade, né, de poder sempre estar indo ao Japão e poder conhecer um pouquinho sobre o futebol japonês. E aí, depois, quando eu falei de 96 para frente, profissionalmente, aí vim trabalhar com psicologia de esporte, né? Tive uma experiência paralelamente com clínica de psicologia, devido à minha família ter clínica de ortopedia, né? Então, a gente começa a agregar alguns conhecimentos na área médica, na área de tratamento, né? E aí a parte mental, que eu acho que dentro do esporte ela é extremamente importante. As experiências na área técnica, ela ocorreu já assim que eu me formei em 96, eu fui trabalhar com polo aquático. Era um esporte que eu não tinha conhecimento, tive um convite da seleção brasileira feminina, e aí fomos fazer parte aí da equipe da seleção. E aí, em 2000, teve a oportunidade, pela primeira vez, de participar de uma Olimpíada, né? Então, a gente fez um trabalho desse treinamento mental para que a seleção tivesse esse grande feito, e parece que foi a única vez que elas participaram. E aí, daí, em 99 e 2000, fui trabalhar no Japão para implantar o futsal, né? Então, a gente via que o futsal é a introdução para o futebol de campo, assim, para a formação, né? E o japonês, ele tem uma característica pela escola, né? Ele é muito estimulado ao estudo, e o programa educacional ele fica das 8 da manhã até as 5 da tarde dentro da escola. Então, desenvolve muito essa parte do ensino mesmo, do estudo, né? E se ele quer fazer alguma prática esportiva, tem dentro da grade curricular durante a tarde, 2 vezes por semana. Mas se ele realmente quer ser um atleta, ele só pode treinar a partir das 5 horas, que é a aula. Então, o futebol, para os garotos, as garotas no Japão, ele só pode treinar a partir das 6 da tarde, né? Então, as aulas de treino sempre é das 6 às 8, né? Mesmo no inverno, frio danado, que o Diego deve saber muitas histórias aí sobre Japão, né? Treinar na neve, né? Então, é isso. E o garoto japonês, ele é obrigado a estudar pelo menos até o ensino médio, né? Então, assim, o atleta de futebol no Japão, ou qualquer outro esporte, começa a partir dos 18, 19 anos, que aí ele começa realmente a treinar o esporte, né? Então, é incrível hoje você pensar que uma seleção japonesa feminina já foi campeã do mundo, coisa que aqui a seleção brasileira feminina de muito talento, né? Eu tive a oportunidade de jogar futebol com a Cici, e o Brasil nunca conseguiu esse título, que é super importante, né? Então, daí eu retornei para o Brasil, fui trabalhar na Portuguesa de Desportos, né? Depois eu fui trabalhar no Japão novamente. Eu trabalhei de 2000 a 2002 na Portuguesa, a gente foi campeão Copa São Paulo de Juniores em 2002, e depois já fui direto para o Japão, que era a Copa do Mundo. Eu fui convidado de novo pela empresa de futsal, para a gente tentar realmente criar uma liga profissional lá. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar os jogos da seleção brasileira do Mundial, né, os 4 jogos das oitavas de final até a final foi no Japão, né, em 2002. E antes foi lá na Coreia, a primeira fase, né? Então foi super interessante ter esse contato. E aí eu retornei para o Brasil,
e aí fui contratado pelo São Paulo Futebol Clube. E aí dali fiz a minha história profissionalmente, né, trabalhando na comissão técnica, trabalhando com o Cilinho, o mestre Cilinho, né, que ele já assumia a coordenação, e lá eu aprendi com o São Paulo Futebol Clube que era muito importante você ter a equipe B profissional, ou seja, a gente forma muitos atletas num nível muito alto, só que eles têm que ter experiência, tem que ter bagagem, né, tem que ter cancha. Então aí começamos a trabalhar com esses meninos já no profissional. Então é daí que surgem muitos jogadores, né, tem muitos atletas que a gente trabalhou, que hoje ainda jogam, né, e estão aí trabalhando, né, nos grandes clubes, né, seja do Brasil ou mundial, né. Então foram os clubes que a gente trabalhou. E Bragantino, tive a oportunidade, na época de 2011 a 2013, coordenar a base do Bragantino. É uma realidade totalmente diferente, né, do que eu já tinha visto, né, em relação ao Português de Esportes e São Paulo. E aí a gente coordenou, fez um grande trabalho, lançamos muitos atletas no profissional aqui no Bragantino, que é a nossa grande paixão. E aí tive muitas idas e vindas entre Japão e China, e hoje estou aqui em Bragança Paulista, fazendo um trabalho social, né, com atletas, captação, formação, preparação e encaminhamento a clubes profissionais, né? E o que hoje a gente está fazendo, que é um grande feito pela secretaria, a gente está encaminhando para Portugal, já para o nível profissional, né? Então aí tem que ter toda uma preparação para que isso possa dar certo. Bacana. Mandar um abraço para a galera que está entrando na live aqui, ó. Treinadora Kátia Garcia, boa noite. Pedro Jesus, mandando um boa noite aqui. Jonatas também. Denilson. Márcio Oriani, que trabalha comigo aqui também, mandando uma boa noite. Lucas Zani, você que é o defensor aqui do campo, pode fazer sua primeira pergunta aí. Bora lá. Legal essa experiência do professor aí, bacana escutar. E professor, eu acho que a maioria trabalha com a base aqui. O que o psicólogo pode ajudar, orientar? Porque o jogador da base, ele sofre muito o fator de derrota, às vezes ganha campeonato, perde campeonato, então esse fator, o que o psicólogo pode orientar e pode ajudar nessa parte da categoria de base? Lucas, existem vários níveis, né, de atuação do psicólogo no futebol, né, nos clubes. Eu vejo a importância do psicólogo nos clubes, né, ele poder fazer parte da comissão técnica, né, ele ser um profissional do clube, né, e auxiliar o seu comando, né. Então, ele vivendo diariamente a rotina do futebol, com certeza ele vai desenvolver todo um trabalho de conhecimento individual de cada atleta sobre suas potencialidades, principalmente, né, sobre a questão da inteligência emocional, do equilíbrio, quando você me pergunta sobre as derrotas, né? E eu vejo, assim, que há outras condições, muitas vezes os clubes, eles têm uma dificuldade muito grande, principalmente na base, de recurso financeiro, né? Então, muitas vezes, o psicólogo, ele é contratado apenas nos momentos de derrota, quando você citou, né? E eu vejo que o futebol geral, de todos os profissionais que estão trabalhando, né, ninguém tem uma fórmula, né, para o sucesso ou para a vitória, né? Então, é um processo, né, para poder ser trabalhado. Como um profissional, né, nessa área do comportamento humano, vamos dizer que ele não é um contratado, ele é apenas um colaborador, né, e vamos falar então de projetos sociais, né, da qual eu também faço parte. Então, a gente vai poder colaborar não só numa questão terapêutica do problema individual, mas também da gente poder trabalhar raciocínio lógico, né, que aí o Diego disseram que ele é fera nisso, né, então fazer os atletas ter um raciocínio, né, em relação ao jogo, um entendimento ao jogo, ter uma resposta rápida
poder ter respostas de decisões mais assertivas, né? Então, a psicologia, ela vem como treinamento mental, né? E não apenas para que aquele atleta possa ir lá e, de repente, resolver um problema pessoal. Obviamente, que o seu universo, o atleta, né, que ele traz da sua família, da sua vida do dia a dia, vai interferir nas competições, né? Mas você pode também ter um outro tipo de atuação que aí seria de alto rendimento. E aí tem um monte de treinamentos. Então eu vejo assim, não existe apenas o treinamento físico, nem apenas o treinamento técnico para um atleta. Ele precisa ter o treinamento mental, que aí quando eu falo mental, envolve a parte emocional também. Legal. Mas eu pegar um gancho nessa pergunta do Lucas aí, a gente teve um caso aí do Thiago Silva, né, na Copa do Mundo de 2014, que temendo uma eliminação, né, pro Chile, naquele 1-1, que o jogo foi pros pênaltis, ele chorou, né, ele expôs a sua emoção ali, né, ao vivo. Como lidar com um cara que é um símbolo de liderança dentro do grupo, mediante uma frustração dessa? Ô Gui, eu posso ser sincero nas minhas palavras, né? Eu vejo assim, que a mídia, ela construiu uma imagem do Thiago Silva em relação a isso, né? Eu até antes da pandemia, né, eu vinha sendo convocado desde 2010, mais ou menos, para a seleção de softball feminino, né, a seleção brasileira. Teve um Pan-Americano aqui no Brasil, e a nossa capitã, quando é entrevistada pela Rede Globo, em falar sobre qual a emoção de sediar o Pan-Americano aqui no Brasil, ela não conseguiu falar, ela chorou no programa. Obviamente que a partir daquela entrevista, e ela é a capitã, ela me mostrou uma fragilidade do grupo, né? E aí eu automaticamente fui trabalhar a capitã e a equipe, né? De poder realmente, né, ter uma posição de confiança, né? Em relação ao Thiago, eu acho que não só o Thiago, acho que todo mundo, mesmo a comissão técnica, ela sentiu jogar no Brasil, né? Porque a coisa mais bonita que nós temos no nosso país, e podemos dizer, o nosso país é o país do futebol. Não tem como você não se emocionar, tá? Eu já tive um atleta jogando pelo Corinthians, onde foi estrear um clássico Palmeiras e Corinthians pelo profissional, ele tinha uns 17 para 18 anos, e quando ele entra ali em campo e vê a Gaviões da Fiel ali no Pacaembu berrando o nome dele, ele fez xixi no calção dentro do jogo ali, né? Então é lógico que o Thiago Silva tem uma grande experiência ali, mas eu acredito que podemos abordar um monte de aspectos, se ele estava preparado ou não, mas eu acho que todo mundo se emocionaria. Talvez ele poderia conter e não mostrar ali, mostrar a sua emoção apenas no vestiário, poderia ser, né? Mas se a gente posicionar que foi por causa disso que a equipe não teve valentia e teve uma apatia contra a Alemanha, acho que então a gente poderia retroceder e ver como foi a preparação no Brasil, onde envolve uma questão política em qualquer setor muito forte, né? Eu tenho informações dessa época que o Brasil fez uma preparação lá em Curitiba, no centro de treinamento do Atlético Paranaense, e eu trabalhei no Paraná Clube, né? E eu frequentei muitas vezes lá, onde foi feito por membros da CBF ali, né, esse centro de treinamento. Não é que foi feito, teve uma relação, né? Então, teve um acordo, o treino foi para lá. Curitiba, para quem já morou lá, é muito frio. Imagina, você vai disputar uma Copa do Mundo no Brasil, onde vai ser muito quente. E aí a preparação foi lá e foi lá em Teresópolis, né? Então, os próprios jogadores nossos que vivem na Europa, eles não tiveram uma adaptação climática em relação ao Brasil. Aí você pega a Alemanha, ela vem se preparando já há 3 Copas anteriores, né? Para que ela vá para Salvador, viva o calor, viva o fuso, viva a logística difícil, para poder estar numa
Copa do Mundo, né? Então, eu não sei se consegui te responder, Gui, mas Thiago Silva, eu acho que é o momento, ele era o capitão, só que aí tem uma mídia muito grande que acaba só focando isso. Sim, respondeu sim. Tem uma pergunta aqui da treinadora Kátia Garcia. Vou pedir aqui para o Bruno Massa tá lendo para a gente aí. Vamos lá. Você comentou sobre a questão dos pais, da família. De certa forma, pode haver uma cobrança com relação às crianças e adolescentes, por pensar em fazer futebol uma profissão, por vezes precoce. Isso aqui no Brasil, creio que seja mais forte. Como psicólogo do esporte, trabalha essa questão? Há de se trabalhar somente o aluno, como chegar na família dessa questão? Kátia, o que eu penso é assim, né? O psicólogo é lógico que ele pode colaborar em muitas coisas, né? Eu acho que tem habilidade para isso. Eu acho que algumas questões fica também para assistência social. Né? Então, dentro dos clubes, a assistência social, lógico, é um departamento de educação que existe dentro do clube, né? Onde todos participam, mas a assistência social que vai tratar a questão da família. Agora, pensando sobre futebol social, não no clube, né, eu entendo assim, que é importante a aproximação dos pais, tá? Então, dentro do meu projeto, eu tenho um grupo de WhatsApp, onde todos os pais estão dentro desse grupo. Nós fazemos um trabalho hoje, né, na pandemia, a gente utiliza alguns recursos aí da internet para fazer videoconferência, as famílias participam, para a gente poder conversar. Eu vejo que a família precisa ter um entendimento sobre qual é essa expectativa em relação ao futebol e o que essa criança quer. Porque muitas vezes a criança simplesmente só quer brincar, ela quer estar com seus amigos. Então, por exemplo, em Bragança Paulista, se o menino joga no Ferroviários, ele não vai jogar lá no Legionário, né? Então, ele quer apenas estar com os amigos dele, né? Eu vejo que a cobrança e a pressão vem da família. Então, assim, o que eu mais tenho dificuldade, quando um pai, ele realmente foi jogador de futebol, seja amador ou seja profissional, e ele tem um conhecimento sobre futebol. Então, ele cobra, ele exige muito desse menino. E hoje, participando de uma live aí com o Felipe Matos, que é o técnico da categoria sub-15 do Atlético Mineiro, né? Ele dizendo, Miura, os caras querem que seja igual o Neymar, os atletas. Mas qual Neymar? O Neymar com 11 anos, porque as crianças têm 11 anos, ou a criança com 11 anos para ser o Neymar hoje com 20 e tantos anos, né? Então, eu acho que é essa comparação que é difícil. Então, o pai exige que o menino seja já um atleta profissional. Isso não vai acontecer. E eu quero dizer para vocês, pela minha experiência, é assim, ó, o pai, quando me liga, ele quer saber como é que está a condição técnica do seu filho. E se ele vai jogar, se ele vai ser titular, né? E a mãe liga assim, Yura, meu filho está dormindo bem, está comendo bem, está bem na escola, está agasalhado. Então, eu vejo que há preocupações bastante diferentes. Então, quanto mais a família estiver próxima, alinhada da gente, acho que facilita a eles entenderem a não ter essa cobrança dentro de campo. Mas, para todos vocês que trabalham aí com formação de base, né, as categorias, quanto mais novas são, mais os pais participam, berram, é uma loucura. Professor, já vou emendar. Pode falar, Diego, pode falar. Não, Bruno, eu por favor, continuo. pode continuar. Vamos lá. Professor, já vou emendar uma pergunta aqui nessa. Eu queria ter a sua opinião de... Você acha que a psicologia, ela já devia ser uma matéria inserida no ambiente escolar, como uma forma de prevenção, porque a gente sabe que quando o menino tem algum problema em casa, eles vão atrás da psicologia. Mas se não tiver nenhum problema, a vida é que segue. Mas pode ser que
que tem algum problema no futuro. Eu queria saber da sua opinião se podia ter alguma coisa assim. Olha, Bruno, eu acho que a psicologia é uma ciência que sempre vai colaborar em qualquer setor, né? Porque o nosso estudo de caso é o ser humano, né? Não é a psique dele, né? É o ser humano, né? É a forma como ele age, como ele se relaciona, como ele pensa, como ele sente, né? Então, de que forma poderia estar inserido, né, na área educacional? Talvez, eu não sei como matéria fosse mais interessante, né? Talvez como a aplicação da psicologia na vida, ou na escola, ou na educação. O que eu vejo que a psicologia vem colaborando, e talvez deveria intensificar isso, porque eu acho que a psicologia, ela é invisível, né? Então, ela tem que estar por trás para poder colaborar com os profissionais. Então, eu vejo assim, se eu pensasse sobre educação, eu acho que a psicologia deveria amparar e dar suporte a todos os profissionais que trabalham, sejam os professores, educadores, mas seja a rede inteira, né, da educação, porque muitas vezes o porteiro lá vai tratar mal a criança ou os pais, e aí começa a gerar os problemas, né? Então, eu acho que a psicologia poderia colaborar com os profissionais, né? Quando eu fui fazer psicologia, eu tinha 16 anos, né? E eu já tinha a oportunidade de estar trabalhando também, fazendo alguns bicos, né? Porque na minha época o futebol só se treinava 3 vezes por semana. E muitas vezes você não tinha o dinheiro para pegar a condução ou para comer alguma coisa. E aí a gente já vem desse hábito de poder trabalhar, né? E aí o que acontece? Então, eu fui para uma palestra, né, sobre vendas, e aí estava indo para o palco, né? Então, éramos 500 pessoas, só que eram todos adultos ali, vendedores de colchão magnético. Não sei se o Diego conhece isso aí, que é da nossa cultura aí, aparelhos magnéticos, cama magnética, isso aí que eu fazia, né? E aí eu falei, putz, é isso que eu quero, vou lá falar no palco. Ninguém quis ir no palco, enfrentar, né, ter esse enfrentamento, ter a vergonha. Imagina um japonês, né, Diego, que nossa cultura é totalmente, né, contida, timidez, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas em determinadas situações a gente vai aprender a se comportar diferentemente e conseguir se adaptar, né? Então, o que eu vi, Bruno? Eu vi que em vez de eu trabalhar com uma pessoa, eu tinha o poder dali passar uma comunicação a 500 pessoas. Eu quero parabenizar o programa de vocês, porque aqui, ó, vocês não conseguem medir de quantas pessoas assistem vocês ao vivo e de quantas pessoas ainda assistirão vocês, né? Porque vai ficar arquivado. Esse é o poder da comunicação, né? Então, eu acho que o psicólogo, ele não precisa atingir uma pessoa, mas ele pode potencializar diversas pessoas para ir chegar a todo mundo. O que eu mais estou falando, Bruno, que aí realmente sou voluntário disso, é a democratização da comunicação. Então, eu vejo aqui, ó, o sinal não caiu em nenhum momento de ninguém. Posso dizer que estamos melhor do que os programas que vem assistindo de ESPN e Sport TV, que cai toda hora. Show de bola. Futática profissional. É top, é top. Mas legal. Diego, pode concluir aí. Não, sobre a questão dos pais ainda. O pior é quando os pais, eles frustram as crianças também. Porque eles cobram o professor, eles observam, às vezes os pais ficam exaltados, cobram as crianças, que a gente às vezes nem sabe. Eles fazem um plano na cabeça das crianças, eles transformam as crianças, colocam coisas nas cabeças delas que não são verdade às vezes. Igual o Miura falou. Você tem que chutar mais a bola no gol. Por que eu tenho que chutar mais a bola no gol se o meu professor falou que eu tenho que tocar a bola ou tocar pro meu colega? Porque o meu pai falou. E agora? Eu obedeço o professor ou meu pai? O meu pai é o professor. E daí causa um trevo. Desculpa, Vitor, deixa eu só concluir. Causa um trevo na cabeça da criança que ela começa a se desinteressar.
ela já não começa mais a gostar do esporte. Por quê? Porque é essa divergência, eu obedeço o meu professor ou obedeço o meu pai? E acaba... E muita aquela situação ainda, meu filho não é goleiro. Quem disse? Exatamente. E às vezes o goleiro também, o pai do goleiro, o goleiro falha, aí ele vai pro carro assim, ó, falando na orelha. Porque você falhou, porque sei lá o quê. Aí cai no ouvido de uma das crianças que treinam e fala assim, ó, seu pai foi conversar com o professor, agora você vai começar a jogar, ou isso ou aquilo. É complicado saber administrar isso. É difícil, viu? É verdade. E o técnico, né, ele tem uma liderança, né, já imposta, né, ele é o comandante. E aí, dependendo desse comando aí, Diego, o atleta chega para o pai e fala assim, não, mas o professor Miura que mandou fazer isso. E aí o pai fala, e quem é esse professor? E aí, assim, o atleta obedece mais o professor do que o próprio pai. E aí gera um conflito, porque o filho fala assim, pai, você não entende nada. É verdade. É bem isso mesmo. A gente recebeu o Paulinho Japonês aqui, né, no canal, e ele comentou um pouco sobre isso também, da influência do cara que é jogador em relação ao aluno, né? O filho dele, né? Porque tem muitos treinadores que quando vê ele lá, os pais ficam lá falando, né? Você não vai falar nada com o professor, não vai falar, né? Incentivando ele a falar. Vitor, pode fazer sua pergunta. Com certeza. Professor, como você auxiliava, né, na recuperação de um atleta que voltava de lesão séria, por exemplo? Até o período na passagem do São Paulo, teve 2 lesões que foram mais sérias. O grafite em 2005 e o Ricardo Oliveira pós-lesão que ele foi se tratar no São Paulo. Como foi essa ajuda do psicólogo no atleta? Inclusive o grafite, contavam que ele voltar só em 2006, voltou para o Mundial. Como foi essa contribuição do psicólogo? Vitor, vou te responder em relação ao São Paulo, foi que eu saiba, né? Foi o primeiro clube que lançou uma proposta, né? Que é o Refis, né? Que é a recuperação do atleta, né? Então, assim, obviamente que veio por uma questão de tratamento, e não como preventivo. E aí, hoje você vê que o São Paulo é um clube que pouco tem lesões, tá? Porque isso é aplicado, esse tipo de trabalho, com a fisioterapia e a parte da fisiologia, né? Desde lá da base, né? Mas muitas vezes o atleta profissional que chega, ele não passou por essa base do São Paulo, né? E aí ele vem com alguns desequilíbrios, né, musculares, onde aí vai agravar e afetar essas lesões, e eles acabam, essa aí é a minha esposa aí, sabe, é o meu. E aí eles acabam nunca parando e vai continuando até ficar crônico. Eu não tive oportunidade de trabalhar com grafite no São Paulo, tá? Eu trabalhei ali só com o Luiz Fabiano, no profissional, e todos os atletas que vinham da base, né? Diego Tardelli, Hernanes e companhia. O Ricardo Oliveira, eu trabalhei com ele na Portuguesa de Esportes em 2001. Ele teve que retornar para a base, ele estava tendo bom desempenho emocional no profissional, né? Ele foi sempre um grande jogador talentoso. Para quem não sabe, ele era o nosso camisa 10, ele era o meia, assim como o Diego Souza hoje jogando de centroavante, né? E eu vejo que o Ricardo hoje como centroavante é impressionante, porque é um nível intelectual mesmo, né? Então, o Ricardo Oliveira, quando você citou ele, o grafite, foi assim, né? Como o São Paulo era a única referência que fazia esse trabalho, aí, ó, o Vitor Tognetti é a nossa maior projeção de Bragança Paulista. Ele foi um atleta na nossa base de Bragantino, eu fui professor técnico dele no Bragantino, em Federação Paulista, e aí nos reencontramos aí nesse projeto social pela prefeitura, e aí preparamos eles nos jogos regionais, encaminhamos a Portugal. Ele já está passando pela terceiro ano, né, terceira época que eles chamam em Portugal, já recebeu todos os documentos para poder estar retornando a Portugal,
e aí é só esperar liberar, né, a Europa, porque o momento do Brasil ainda é difícil e não está permitido, né, quem está no Brasil ingressar na Europa. Por isso que o Jorge Jesus, o presidente veio buscá-lo de avião particular, né? Então, voltando ao Refis do São Paulo, Vitor, então, assim, ele virou uma referência. Então, não só esses dois, muitos outros atletas passaram por lá, né? Se eu não me engano, o próprio Denilson, né, o Denilson Show passou também, mas alguns não tiveram, naquele momento, o convite e a oportunidade de poder estar jogando no São Paulo. Eu acho que essa parte de tratamento é muito importante. Vamos falar do nosso vizinho, do muro do outro lado, que era o Palmeiras, né? Eles sempre tiveram essa dificuldade, né? Tanto que o Marcão, o Marcos, aí o São Marcos, fala muito sobre isso, né? Tantas lesões, e aí a carreira dele ficou difícil, né? Em compensação, do outro lado, tinha o Rogério Ceni, né? Que estendeu muito ainda a sua profissão, mas acredito por isso, por já ter todo esse pensamento sobre o tratamento. Se você acredita, a gente vê o Ganso, né? Depois que teve as duas lesões sérias lá, muita gente fala que ele não voltou a jogar do mesmo nível. Você acredita que possa ter alguma interferência psicológica? Ah, tá. Falou da parte psicológica que eu não respondi, né? Eu acredito que todos os fatores interferem, Vitor. Eu acho que quando a psicologia vem trabalhar, ele não fica pensando na parte psicológica que fosse emocional, né? Eu acho que você vai tentar tratar do cara, né? Do ser humano como completo. Obviamente que a parte emocional vai interferir, ainda mais você numa fisioterapia, ficando lá um mês sem treinar, onde a gente ama bater na bola, ou você fica... E você trabalha muito mais, você treina 2 períodos, 3 períodos de tratamento, sentindo dor, né? Só que eu acho que cada atleta ali tinha uma particularidade de lesão. O que eu vejo desse grande desempenho que o São Paulo teve hoje, Corinthians e vários clubes têm, esse departamento, esse conceito de recuperação física e fisiológica, é que o que você aprendeu? Que se você tiver um equilíbrio muscular, né, um exemplo, né, a parte da coxa anterior sempre é mais forte que a posterior, tá? Então é onde você faz força para arrancar, para chutar. E aí a parte traseira, né, posterior, ela não é forte, ela não segura o freio. Ela não segura nem o freio para parar, nem o freio para chutar. Vai estourar. Para dar um exemplo. Ronaldo, lá na época que ele estourou, né, os ligamentos do joelho, é um pouco isso, né? O adutor é muito forte e a parte abdutora é fraca. Então, assim, enfim, precisa ter equilíbrio. Hoje se desenvolveu muito esse trabalho, né, onde é muito personalizado, do biotipo mesmo, da genética de cada um. E a parte psicológica, Vitor, sim, eu acho que a parte de recuperação é a mais importante. O que nós fazemos? Nós vamos dar treinamentos, né, intelectual para ele mentalizar os movimentos do mecanismo dele, né? Então ele já tem que imaginar e voltar a isso, porque na hora que ele já estiver pronto e ele vem já liberado para fazer uma propriocepção, fazer um retorno, o cérebro já tem que ter pensado nesse movimento. Então, aquele atleta que não faz essa preparação mental antes de retornar, ele vai levar muito mais tempo. Então, com certeza a psicologia vai tratar disso, mas é lógico, a mente, como eles falam, né? A mente vira um treino, Vitor. Então, a psicologia também pode construir diversos treinamentos mentais lúdicos, na questão lógica, não é só para distrair, para ele também poder trabalhar a cabeça. Graças a Deus, hoje a tecnologia, que ela está tudo hoje no celular, então hoje ele pode fazer treinamentos de análise tática, técnica, ele pode se aventurar nessa área aí, que antigamente não, o cara ficava ouvindo um radinho aqui só para dar uma relaxada. Show, professor. Vou passar a bola agora para o Diego.
Diego, pode fazer sua pergunta aí. Professor, nós falamos tanto sobre base, formação, que os clubes têm que ter base, têm que formar jogadores. Na sua opinião, da base, eles são muito poucos, ao meu ver. Tem um psicólogo que cuida, às vezes, de uma ou duas categorias. E o papel não seria inverter isso? Por exemplo, ter 2, 3 psicólogos para as categorias de base, ou até mais psicólogos, e no profissional diminuir, porque se você tem os profissionais da psicologia trabalhando na base da formação dos jogadores, a tendência é que o profissional ele vai precisar de menos, não de menos importância, mas de menos cuidados, talvez. Eu acho extremamente importante, né, uma agremiação aí que tiver a oportunidade de ter uma equipe de trabalho, assim como falar de Olimpíada, você ter uma equipe de psicologia para uma equipe de modalidade esportiva é fantástico, né, nesse sentido de assessoria, né. Se rotulou muito, né, que o psicólogo, ele vem com uma ideia clínica apenas terapêutica, né? Então, o que acontece? Há ainda uma desconfiança e um não entendimento sobre a atuação da psicologia do esporte, né? Então, cabe aos profissionais poderem estar mostrando realmente um trabalho que possa se adequar ao esporte, né? Por outro lado, como eu quis dizer aí para o Guilherme, né? A mídia é que forma realmente a visão das pessoas. Então, se a mídia ficar falando que o Grafite, o Luiz Fabiano, ou qualquer outro jogador do momento, ele tem um problema psicológico, então vamos contratar um psicólogo, então você rotulou isso, né? Então, eu acho que hoje, como eu falei, a democracia da comunicação, hoje eu acho que é possível as pessoas terem um entendimento maior em todos os aspectos, em todos os níveis, né? Então, eu concordo com você que é extremamente importante ter mais pessoas colaborando. E aí eu vejo assim também, Diego, o psicólogo, ele tem uma vasta área para poder explorar, né? Então, por exemplo, quando eu falo que eu faço parte da comissão técnica, eu sou um auxiliar técnico, né? Eu não posso ter conhecimento apenas dos aspectos emocionais e mentais do atleta. Eu preciso entender a parte da fisiologia dele, eu preciso entender a parte da nutrição dele, né? Então, enfim, você precisa ter diversos conhecimentos, até da área técnica, né? Para que você possa realmente compreender esse atleta como um todo e aí poder colaborar na parte de desempenho dele. Então, eu posso dizer uma coisa para você, Diego, eu brinquei numa live aqui, mas falando sério. Hoje, o analista de desempenho, ele tem um mercado muito maior a ser contratado no futebol do que o próprio psicólogo, né? E você está falando sobre elite de futebol, Diego, porque quantos clubes, né, não tem nem o preparador físico, né? Vamos aqui pelo interior nosso, de equipes que são agremiações de camisa famosa aí, você tem um técnico que faz tudo, ele carrega a bola, ele apita, ele lava colete, ele lava o uniforme. Bacana. Professor, tá chegando algumas perguntas aqui. A Bruna Oliveira tá mandando um boa noite, Miura, boa noite a todos aí. O Jonatas Miranda mandou uma pergunta aqui. Professor Miura, geralmente o papel de estudar e passar para os atletas é do treinador. Qual o nível de importância de nós, jogadores, estudarmos sobre a tática, posicionamento, entre outras coisas? Boa noite aí para a Bruna, para o Jonatas, essa galera toda aí, eles são o nosso trabalho que a gente realiza aí, né, esse trabalho de formação profissional, né, e é muito importante, né, Jonatas, o atleta ele ter conhecimentos gerais. Eu acho que não é só hoje em dia na parte tática e técnica, né? E aí vem falando com os profissionais como é que esses atletas analisam, né, o jogo. Né? Então, ontem, por exemplo, jogando Palmeiras e Corinthians, dentro do nosso grupo, eu ia passando análises táticas, né, do que eu percebia, ou seja, do que um técnico vê.
Então, o que eu tento passar para eles, Guilherme? Que o atleta, ele precisa entender o que é a cabeça de um técnico, o que um técnico pensa, o seu comandante, como é que ele pensa sobre futebol, para que ele realmente possa aplicar isso. Então, muitas vezes, esses garotos que estão num projeto de formação profissional, ou jogaram em clubes e hoje estão sem mercado de trabalho, ele muitas vezes não consegue entender que ele, quando entra em campo, o que ele tem que fazer para chamar a atenção do treinador, né? Então, essa coisa da análise de desempenho está servindo muito para isso, né? Para que os atletas aprendam o que o técnico pensa para ter o que fazer. E mais outra coisa para falar para o Jonatas é assim, hoje, para mim, eu gostaria... Será que eu posso devolver uma pergunta para vocês cinco? Eu queria perguntar uma coisa para vocês na área de comunicação. Daqui para frente, eu sou uma empresa. Como é que eu vou me interessar em bancar um clube se, de repente, hoje não vou estar tão exposto, né, numa transmissão ao vivo de um jogo, não vou, de repente, ter um jogo com público para os caras estar com a camiseta estampada com o meu patrocínio, né? Então, assim, hoje, você como clube, os clubes, que tipo de atleta os clubes vão contratar para que essas empresas se interessem? Ou seja, o que esses atletas precisam agregar daqui para frente, né? Essa toda a mídia social, ela é importante, porque quando a gente vê os jogadores, eles postam o que eles quiserem, o que eles querem, né? Então, fazendo live assim, ó, sem parar, falando sem pensar. Lucas, pode responder aí. Eu acho que a comunicação é tudo, né, para os atletas, né? Porque sem comunicação, sem marketing, né, que a gente fala, o atleta ele passa o marketing do clube para as outras pessoas. Então ele é a visão do clube, é o atleta. Então eu acho que a comunicação e o marketing acho que é importante para o clube, porque o clube não quer levar um jogador que é baladeiro, que sai para balada, que só sai em notícias de confusão, né? Então o clube ele agrega esse valor ao atleta. Diego? Acho que é isso. Não, é igual o Miura falou, saber se comunicar e não ficar postando qualquer coisa, né? Porque, querendo ou não, eles são espelhos, né? Eles são espelhos e influenciam muitas pessoas. Então, é um cuidado maior sobre o que postar. As mídias sociais são importantes mesmo agora, nesse momento. Há muitos clubes fazendo essas campanhas. O Corinthians ontem fez sobre vender lugares e postarem fotos. Os clubes na Europa também estão fazendo isso, é interessante, né? Mas, assim, saber o que postar, porque, como eu falei, eles são influências, né? E acaba postando coisas sem pensar, sendo uma má influência. Vitor? Concordo. Atletas que sejam espelho para o clube, né? Porque eles são o produto para vender o produto para a torcida. Então, se o atleta começar a postar besteira nas redes sociais, falar o que não deve, vai estragar até o produto da própria empresa, que é o clube. Exato. Bruno? Eu também vou na mesma linha aí dos meninos aí. Eu acho que você passar o que você é de verdade, né, sendo um atleta profissional, mas aí você tem o outro lado também, né? Às vezes o jogador ele tem a mídia social dele e fala, eu faço o que eu quiser e eu posto o que eu quiser, né? Igual a gente já viu o Neymar fazendo muitas vezes, né? Ele fala, minha vida particular não depende de ninguém, mas se ele posta uma foto no iate lá, no outro dia, a criança de 5, 6 anos tá vendo, né? Tem que tomar um cuidado maior com isso daí também. Eu até acho que a vida do jogador não depende, não precisa, né? As outras pessoas não precisam pegar o lado ruim, mas infelizmente acaba pegando, né? Exatamente, eu concordo com o que vocês falaram aí. Eu acho assim, a gente tem que saber separar o profissional da pessoa, né? Só que infelizmente muita gente não sabe fazer isso, né? Tem isso da relação do clube, tá contratando, observando o perfil que vai contratar, vai ser muito importante, porque, por exemplo, a gente está vendo aí que o Cueva recentemente se ofereceu para voltar ao São Paulo, né?
E o São Paulo praticamente descartou ele por causa das polêmicas deles também fora de campo, né? Pode ser um bom jogador, mas fora de campo tem essa questão aí, né, de indisciplina, entre outros fatores, né? A gente tá vendo isso bastante também com o Casares lá no Atlético Mineiro, né? Eu acredito que vai mudar completamente esse conceito sobre atleta. Pelo menos vamos pensar nas gerações que nós trabalhamos, né, que é de base. Eu acho que elas vão já pegar uma geração do futebol, né, de investimentos, onde você vai ter que realmente agregar bons valores à sua imagem. Eu vi já um tempo atrás um programa do Luxemburgo no Roda Viva em 95, e eles queriam trazer o Romário do exterior e empresas iam patrocinar para trazer o Romário. E aí uma questão que perguntaram, mas ele vem para jogar futebol ou ele vem para fazer propaganda, né? Então, assim, qual é o preconceito ou a não compreensão que o atleta, ele é imagem, não é? Então, assim, ele pode, fora do seu trabalho no sentido tático e técnico, né, ele tem que realmente valorizar a quem patrocina e banca, né, o clube. Então, isso eu estou falando de 95, né? Então, imagina agora, daqui para frente, todos os profissionais que têm conversado aí com técnicos, o que eles estão escolhendo hoje, eles optam, é sobre a formação humana, mais até do que muitas vezes o cara ter um bom nível técnico, porque eles acreditam que o nível técnico e físico você desenvolve, né? Talvez o talento não, né? Só que hoje, de tantas valências, né, a valência que hoje predominou e tem que ser o resto da vida é a formação humana, né? Então, eu vejo que se esses atletas, esses meninos, não souberem vir aqui, né, como o Lucas falou, se comunicar, ele não vai ter emprego. E eles estão observando e monitorando todo mundo, assim. De bola. Lucas, vamos para a sua segunda pergunta? Antes, tem uma pergunta aqui da treinadora Kátia. Lucas, pode ler aí já? Professor, como lidar com a pressão de atletas que é artilheiro e está num momento ruim e não consegue fazer gol? Como que o psicólogo lida com essa situação aí? Olha, deve ter uma complexidade aí por trás disso, né? Todo atleta fala assim, eu preciso ter a confiança, né? Muitas vezes preciso ter a confiança do técnico, né? Só que é mais que o técnico, né, Lucas? O atleta tem que ter confiança do grupo, né? Eu vejo, Kátia, que há momentos que o atleta, né, como a pandemia, você precisa parar para reflexões. Eu acho que é sadio você ter a competitividade interna, né? Então, você tem que, muitas vezes, ter ali um outro, né, atacante ali para disputar a posição com ele e ele esperar o momento para poder provar o seu potencial, né? Então, muitas vezes, você só tem ele, aí ele se acomoda, né? E depois, quando ele está mal, ele não consegue mais reencontrar o caminho do gol, né? Mas poderia falar na parte psicológica, a primeira coisa que ia ver é o nível de atenção que ele tem, né? Então, muitas vezes é um atleta que se dispersa facilmente, e aí você tem treinamentos, né, de nível de atenção para ele poder estar bem, poder executar. Óbvio, né? Atleta que começa a não fazer gol, ele começa a se cobrar, e aí o emocional dele fica cada vez pior. E aí eu acho que é o grupo, a equipe, que pode passar essa confiança, como é o Jô, né? No Corinthians, ele fazia muitas vezes a assistência para o time inteiro vir jogar. Na Europa é isso, né? Na Europa eles jogam coletivamente, então não necessariamente você é um artilheiro centroavante que só você faz gol, né? Então eu acho que você pode trabalhar essa parte de confiança coletiva, né, para não ficar esse peso para esse atleta. Legal. Pode Lucas, mandar? Manda a bala. Então, hoje o futebol tá meio esquisito, sem torcida, né, professor? Tá esquisito. Tá esquisito.
Tá fazendo videogame. É uma realidade que a gente não está habituado no futebol, que é a torcida, tudo. Você acha que o fator torcida influencia na psicologia do atleta, do jogo lá? Ele fica mais motivado quando tem torcida? Ou não tem nada a ver também? Totalmente, Lucas. Eu acho que o fator emocional é tudo, né? Vai jogar uma pelada com a sua família. Você vai lá, você faz gol de bicicleta, você faz gol do meio do campo, né? Agora, vai num jogo valendo com a torcida em cima de você. Se você errar, os caras te pegam ali fora da alambrada. Né? Assim, né? Uma expressão. Ó, eu trabalhei por muito tempo no São Paulo, né? E meu grande rival sempre foi o Corinthians, a época que eu trabalhei. Então, todas as finais eram contra o Corinthians na base. Né? E aí, você vai jogar no Pacaembu, a torcida não influenciava para nós, no São Paulo. Só que influenciava para eles, no Corinthians. Pô, inflama. O jogador do Corinthians com a Gaviões da Fel ali, o cara corre 90 minutos, cara, e dá a vida, porque se ele não der a vida, ele tá ferrado. Então, eu acho que a torcida é extremamente importante. Eu tive uma vez a oportunidade, profissionalmente, fazer um jogo contra o adversário que foi punido, e aí foi de portões fechados, e aí parece jogo treino. Desconcentra os dois lados, porque não tem a emoção, tem atleta que não foca, tem atleta que não entra na pilha, aquela cobrança é importante. Eu acho assim, Lucas, futebol é para ter pressão. Atleta que não sabe lidar com pressão não vai ser atleta profissional, né? Então eu vejo que a torcida é o fator mais importante. E outra, se não tivesse torcedor, o futebol não seria o esporte do planeta. Verdade. Exatamente. A Lidiane está mandando boa noite, professor Miura. Boa noite a todos aqui. Passar a bola aí para o Diego. Diego, pode fazer sua segunda pergunta aí. Professor, nós estamos falando tanto de jogador, esquecemos do técnico, que também sofre uma pressão e precisa se desvencilhar de certos pontos difíceis da carreira e até do momento que está vivendo. Você também faz um trabalho para os técnicos, para professores assim ou não? Diego, a gente forma muitos treinadores, né? A maioria foram atletas que a gente teve, depois eles ingressam em incentivo ao estudo, entrar na educação física, né? O próprio clube muitas vezes te dá essa condição, né? No São Paulo eu implantei essa questão aí da parceria com a escola e com a faculdade. Então, quando a gente estava ali no CT em Barueri, que era no Sportville, que fica lá em Barueri, que é do Zé Roberto Guimarães, os meninos dali, eles começaram a estudar em escola particular, aí depois no CT Cotia, aí a escola era totalmente particular, para que esses meninos pudessem ter um bom nível educacional, e a gente incentivou os atletas a entrar na faculdade. Conseguimos colocar 22 atletas da base na faculdade, o Hernanes era um deles, e o Hernanes ainda inventou de fazer estatística. E não havia ninguém que entendesse sobre estatística, Diego, e adivinha que assessorou ele? Fui eu. Então, eu tinha que ajudar ele a raciocinar lá, né? Mas, além de tudo, outro exemplo é o Luizinho, né? O Luiz Silva aí, foi o preparador de goleiros do São Paulo, que eu e o Rodrigo Pignataro, que era preparador físico, a gente era comissão profissional, conseguiu. A gente incentivou o Luizinho a fazer a faculdade ali, adventista, em Itapecerica da Serra. Ele formou, então acho que a gente sempre pode aí dar um caminho, colaborar com os profissionais, né, para que ele possa ter uma formação acadêmica, né? E os treinadores aí, com certeza, na base, Diego, todo mundo ali é como um estágio, né? Então, muitas vezes você espera ali que uma categoria sub-15, 17, 20 seja o Tite, o Carille, o Luxemburgo. Eles não serão, eles serão, ainda não são. É o que a gente falou do Neymar. Os caras querem que a criança jogue que nem o Neymar,
mas uma criança com 11 anos tem que jogar igual o Neymar quando jogava 11 anos, né? Professor, você acha que tem alguma diferença de um menino subir para o profissional num clube grande de expressão e um menino subir para o profissional num clube de pouca expressão? Você acha que pode ser benéfico por causa do clube que é grande e pode ser ruim porque o clube é pequeno, ou por causa do psicológico dele é ruim ser do time da equipe grande e bom ser da equipe que é menor? Eu vou pedir auxílio aos universitários. Diego, o Bruno falou um monte de coisa aqui, eu vou responder o que eu entendi, né? Olha, tem alguns fatores, Bruno, que o clube muitas vezes ele não dá valor ao prata da casa, né? Então, quer um exemplo? Eu não sei como está na mídia, né, mas é só investigar, né, da onde vem. Eu tive a oportunidade recentemente aí de estar no Joinville, né, tenho grandes amigos e profissionais aí, que hoje a live com o Felipe Matos, ele hoje no Atlético Mineiro ele estava no Joinville, tá? E existe um atleta, por exemplo, o Janderson, que está no Corinthians. Ontem na TV falou que ele é da base do Corinthians. Pode ser que ele pegou o restinho da base ali, mas ele foi formado pelo Joinville, né? Então ele foi comprado pelo Corinthians, destaque de 2 Copas São Paulo, e aí foi pro Corinthians. Eu acho esse atleta formidável. Ontem eu vi a preparação fisiológica que ele teve. Hoje ele é realmente um atleta profissional fisicamente. Eu vejo que ele vai jogar 1 ano no Corinthians e um momento bom do Corinthians que não tem assim uma variedade, né, de atletas que de repente o professor Thiago queira, e aí vai utilizar esses garotos jovens, um deles é o Janderson, né? Então, assim, cadê os meninos da base do Corinthians, né, Bruno? Você acha que a base do Corinthians não forma os melhores jogadores, como do São Paulo, do Palmeiras e do Santos, né? Por que tem que trazer de outro clube? E aí, sobre pedigree, Bruno, eu não sei até que ponto, por eu trabalhar no São Paulo, vão ser os melhores jogadores, né? Como, de repente, sim, deve ter jogadores em outros clubes que possa ter um nível tão bom quanto um clube grande. A questão é a transição, né? O Marcos Visoli, que hoje está no São Paulo, foi meu companheiro de trabalho por muito tempo e hoje ele é auxiliar técnico do profissional, né? E aí, o que acontece? Ele vai ter esse desafio, né? De fazer essa transição do cara da base de São Paulo e conseguir jogar no profissional de São Paulo. Eu acho que tem uma lacuna gigante. O que é formação de base para ser um atleta profissional? A minha crítica, por que eu saí dos clubes, é porque eu não vejo os clubes formar atletas profissionais. Eu vejo os clubes formar equipes campeãs. E acho que são coisas extremamente diferentes. Show. Tem uma pergunta aqui, eu pedi para o Vitor estar lendo. Vocês estão falando de gente grande, como lidar com crianças de comunidade, que são muitas vezes até estão tirando a própria vida. Há algum projeto para essas crianças? Júlio, o que eu entendi da sua pergunta é o seguinte, né? Que as crianças na comunidade passam dificuldades, a questão, quando você fala tirar sua própria vida, imagino sobre a violência social, né? Eu acho que o projeto social é extremamente importante. Através desses projetos que surgem grandes jogadores realmente do futebol profissional. Mas a oportunidade de você ser um atleta profissional, ela é um crivo que tem muitos jogadores, né, para que possa realmente um ou outro dar certo. Então imagina assim, Júlio, o São Paulo forma aí por ano, né, pelo menos se você pensar em categoria sub-20, que depois você acaba mandando diversos jogadores embora, pelo menos 28 atletas, 30 atletas, né? Você imagina quantas gerações
de 30 atletas não foram aproveitados no profissional e foram campeão de tudo quanto é competição internacional e seleção brasileira, né? Então, assim, nem todo atleta vai conseguir ser profissional, tá? Agora, em relação aos projetos sociais, tem muitos bons professores que não são acadêmicos, né? Mas é o professor da vida, é aquele cara que é da comunidade, ele tem um carinho enorme pelo que ele faz, ele vai ajudar essa criança a poder ir até o treino, ele vai muitas vezes arrumar um tênis para essa criança jogar, porque não vai nem jogar de chuteira, né? Muitas vezes a criança está cabisbaixa e ele vai lá na casa dessa criança para poder ir lá treinar. Então, eu acho que esses projetos precisam ser incentivados não apenas por essas pessoas que gostam, acho que tem que ser incentivado por todo mundo. E quando a gente fica nessa situação de esperar apenas que o governo faça alguma coisa, eu acho que temos que distribuir esses papéis. Eu acho que todos nós, cidadãos, temos realmente essa responsabilidade de colaboração, né? Então, eu sempre acreditei que o futebol é uma ferramenta para transformação social. É apenas um auxílio educacional, né? Então, você primeiro tem a família para educar, depois você tem a escola para educar, e depois você tem o esporte, que é o futebol, para colaborar. Só que o futebol é importante porque você se projeta em ser uma pessoa de sucesso. E aí, com isso, há um incentivo da criança permanecer, e aí esses professores todos, eles colaboram da criança ter uma disciplina. Por mais que seja uma bagunça, mas há uma disciplina, né? Não daria para os 30 moleques chutar uma bola só ao mesmo tempo. Então, há uma disciplina para que ele aprenda a compartilhar com os outros 29. No artigo do Pasquarelli, do Bruno, que esteve aqui conosco, ele fala que o futebol ele iguala a sociedade, né? Não tem rico, não tem pobre, para mudar de questões sociais. Então ele assimila muito isso, que o futebol é muita igualdade, né? É como você fez essa colocação. Diego, e no exterior, eu fui para o Japão ensinar futebol brasileiro. Aí vou lá, eu vou dar instruções em japonês. Aí tive uma reunião com os pais. Professor, nós não queremos que você fale japonês. Nós queremos que você fale brasileiro, né? Então, a comunicação do futebol não importa se é em japonês, em português, em brasileiro, em inglês. O futebol tem uma linguagem própria, né? Então, eu acho que isso é o lado bonito, que você fala da igualdade, né? Então, a criança não precisa saber falar a sua língua, porque o futebol tem uma linguagem própria. Antes da gente ir para o nosso quadro aqui, professor, tem uma pergunta do Robson, ele que também é de Bragança Paulista, hoje mora em São Paulo, mas é parceiro da gente aqui, estava com a gente na pós lá. Ele fala sobre o TCC dele aqui, né? Ele fez um estudo sobre os métodos de treinamento e a influência na motivação dos atletas de futebol e futsal. Ele está perguntando se você já teve oportunidade de trabalhar com treinadores diferentes durante um período no clube e se notou alguma alteração por conta da mudança da metodologia aí, né? Deixa eu mandar aí uma boa noite para a tia Dani, que é a Lidiane, que mandou várias aí, e o tio Rony também, né? Eles são marido e mulher, né? A tia Dani é apresentadora do nosso programa lá, do Miura Esporte, né? Então, vou mandar uma boa noite aí, todo mundo prestigiando aqui, o Futático 10 aqui, muito legal, né? Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou. O Robson Costa. Eu acho que ele já jogou com você aqui em Bragança, aqui com Manguinha, né? Sim. Robson, quando, como psicólogo, você vai para um clube, né, você acaba convivendo com todas as categorias, né? Então, assim, você faz parte da equipe profissional B, né, que ela é a base, é a categoria mais importante. Aí tem a sub-20, aí tem
a equipe da Copa São Paulo Juniores, e aí 17, 15, hoje tem 13, 11, e tem o feminino também. Então a gente acaba conhecendo muitos profissionais, né? E o clube, obviamente, ele vai se moldar dentro da sua filosofia de trabalho. Então eu acho que cada instituição tem um estilo, né, de valores, né, e aí tem um estilo de jogar, né? Então eu vejo que cada equipe aí, ela tem um jeitão aí de jogar, né? Então, por exemplo, quando eu estava no Bragantino, o Marcelo Veiga, que ficou eterno, né, no Bragantino aí, ele sempre jogou com 3 zagueiros, a formação de trabalho dele. Tinha a ver com o clube, né? Não da época de ouro lá, que era o 4-4-2, né? Mas depois virou um 3-5-2, onde nenhuma equipe conseguia ganhar do Bragantino em casa, né? E o Bragantino, muitas vezes, quando começa o Campeonato Paulista, né, onde está numa preparação física avançada em relação aos clubes grandes, sempre ganhou os clássicos, né? Então, e nisso, o Veiga, juntamente com o presidente Marquinhos, lançou muito jogador, né, para os grandes mercados mundiais aí, né? Então, foi através disso. Um deles é o Felipe Phelps, né, que o treinamento era no CT na Casal, em Atibaia. Como eu estava na base, a base ficava com um profissional, e o Felipe tinha acabado de chegar, um grande zagueiro, que hoje é um ídolo do Porto, e hoje está no Atlético de Madrid, né? Então, é um estilo, né? Então, todas as categorias vão trabalhar igual. Então, a gente não tinha como fugir disso. Eu precisava formar e revelar atletas para o profissional, né? Eu não podia querer implantar a minha filosofia porque eu acredito e penso de um jeito. Não, você vai moldar conforme o clube. Porém, cada treinador tem uma forma de ver futebol, uma forma de como jogar o futebol. Então, essas coisas de sistemas táticos, para mim, é marketing, né? Porque na hora que começa a bola a rolar, você não vê nenhum número desse, né? Você vê apenas composições de como se defender, como se atacar, né? Em cada momento da partida se trabalha diferente. E aí hoje a gente fica falando que o futebol tem uma diversidade, uma variedade enorme. Não, o futebol sempre foi isso, é que hoje há uma valorização para isso aí. Bacana. Ô, professor, só pegando um gancho aí, a respeito do Fernando Diniz, ele é psicólogo, o que você acha dele ser psicólogo e ser um treinador? Você acha que ele vai ter mais sucesso que outros? Que hoje ele, teoricamente, muita gente da mídia está apontando ele como um dos grandes treinadores do Brasil, né? Porra, eu que trabalhei lá, eu torço muito por ele, por todos os profissionais que eu trabalhei lá ainda estão lá, né? Fernando Diniz a gente conhece de muitos outros lugares, trabalhando, se dedicando, um cara extremamente humilde, um cara muito intelectual. A humildade que eu falo é assim, ó, o cara foi atleta, foi estudar, né? Então assim, ele não é um psicólogo treinador, eu sei que não foi isso que você quis dizer, ele é um treinador psicólogo, né? Então ele era um treinador que foi estudar psicologia, e aí ele foi aplicar psicologia no futebol. Eu sou ao contrário, eu sou um psicólogo que tive a oportunidade de ser treinador, que não é o meu interesse, foram apenas oportunidades, mas eu sou psicólogo, né? Então ele é um treinador, tal. Eu vejo que a psicologia que ele se formou, fez aí, vai servir para ele cuidar de gestão de pessoas e de compreender cada atleta, qual potencial ele pode utilizar desse atleta. Só que ele, como comandante, Gui, não dá para ele ser psicólogo, não dá tempo para isso. Então, ele tem a sua equipe de trabalho, onde muitos fazem essa função também. Até o momento, conversando com São Paulo, não há um psicólogo no profissional, há uma equipe de psicólogos na base, né? E o Fernando, ele faz o papel de comandante, né? A psicologia apenas serve para ele lidar e conhecer melhor cada atleta. O que eu penso do Fernando Diniz? Ele vem implantando essa filosofia, ele é um cara
formidável, no meu modo de ver, porque ele nunca mudou essa proposta dele. Eu acho que ele poderia ter mudado em alguns clubes que ele trabalhou, né? Como eu falei da filosofia, cada clube você vai se adaptar e se comportar de uma forma com a sua equipe, e não. Ele sempre apostou nessa ideia dele, em todos os clubes que ele passou. Ele começou lá embaixo, sub-11, 13, lá no Votorantim, para um dia hoje ele ser o técnico do profissional do São Paulo. Então, por isso que eu vejo sucesso. Agora, para quem é torcedor, né, será que vão deixar ele fazer o trabalho dele? Porque ele precisa de um tempo aí, porque é inovadora a proposta dele, né? Então, a torcida vai realmente apoiá-lo? E será que a diretoria aguenta a pressão para manter ele, para realmente trazer os bons resultados? Se deixarem ele, que nem agora o Jorge Jesus foi lá para o Benfica e deixar 4 anos de contrato, com certeza o Fernando Diniz vai ser um dos maiores técnicos aí do Brasil. Boa. Professor, vamos chegar aqui para o nosso primeiro quadro chamado Aí a Categoria. Vou pedir para o Bruno, né? Ele que está voltando, e colocar o Bruno para trabalhar um pouco. Explica para o professor aí como funciona, Bruno. Vamos lá, professor, é o seguinte, nós temos um quadro aí a categoria, não sei de onde eles tiraram esse nome, mas... Sua autoria. Mas a gente pede para que o convidado escolha os 11 melhores jogadores atual, né, brasileiros, e o treinador. Bom, vamos pensar aí, né? Vamos ver o que a gente faz. Eu vou falar, né, melhor para quem, né, Bruno? Acho que melhor no sentido de algumas pessoas que eu conheço, né, vou elogiar porque eu sei o dia a dia. Muitas vezes a gente vê na televisão um bom desempenho de um atleta, mas muitas vezes não é um atleta que a gente gostaria de trabalhar, né? Então também tem essa situação. Então, nem sempre o grande destaque é um cara que você quer. Eu sou um professor que valorizo muito a coletividade, né? Então, até pela minha família de origem japonesa, tudo sempre foi coletivo, né? Então, você vai comer, você por mais... Eu sou o filho mais velho e neto mais velho, né? Eu herdo tudo, né? Os compromissos, as honrarias, né? Mas, por outro lado, eu sou o exemplo. Eu tenho mais um monte de outros que vêm atrás. Então, eu vou falar umas pessoas aqui que eu penso coletivamente, né? Uns por uma questão técnica, outros por conhecer, e tenho certeza que ele tem essa condição que a gente discutiu aqui no programa sobre formação humana, né? Só que é lógico, cada um vende seu peixe diferente. Então, muitas vezes a mídia valoriza de um jeito e muitas vezes as pessoas não conhecem essas pessoas como elas são, tá? Um cara que eu conheço, né, e que para mim é um cara que foi um ídolo e um cara que é exemplo mesmo em todos os seus atos, é o Rogério Ceni, né? Vou falar do Rogério como técnico, tá? E sobre os atletas, eu pensei só o que está aqui em São Paulo, que é o que a gente mais acompanha, né? Eu tenho diversos amigos que trabalhei junto, que estão espalhados aí por tudo quanto é lugar, aí no Brasil ou fora. Vou falar de São Paulo, que a gente está muito próximo, e falar também dos 4 clubes grandes. Eu acho que o Bragantino é um destaque que realmente a gente ficou muito feliz. Eu tenho muitos profissionais trabalhando lá no RB, né, desde RB apenas, né, mas eu vou falar entre São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. Então, meu camisa 1 é o Everson, né, trabalhei com ele em São Paulo, e porque ele é um cara que tem uma história de vida maravilhosa, que está no Santos agora, né, e de muita batalha, que muitas vezes a gente não sabe, né, a maioria desses caras não tiveram oportunidade de jogar no São Paulo, porque o Rogério Ceni teve uma carreira profissional de mais de 20 anos jogando.
Então foi 20 anos enterrando o goleiro, né? Porque ninguém tinha oportunidade de se projetar, né? Então muitos deles encerraram a carreira, pararam, e o Everson é um que batalhou muito, passou muita dificuldade para um dia chegar no Ceará, se destacar, para depois vir para o Santos, e hoje, né, o São Paulo quer ele lá no Atlético Mineiro, né? Então, olha o carisma que ele tem, o treinador querer tirar ele de um clube e levar para o outro, né? Bom, lateral direito, camisa 2, eu acho um cara que, além da experiência internacional, de fazer a carreira lá fora, e hoje eu indo muito para a Europa, eu vejo que é muito difícil se adaptar na Europa, então eu acho que esses caras que conseguiram jogar na Europa são feras demais. É o Daniel Alves, né? Eu o vejo como lateral direito, né? Não como meia. Eu acho que ele é o top que temos por aqui jogando, né? Mesmo na idade, a idade eu acho que não representa, é um alto nível, assim como foi Zé Roberto aí, que encerrou no Palmeiras, né? Para mim, os dois. Você falou que. Ixi, então vamos pensar aqui, hein? É só brasileiro, então o Lucas Veríssimo colocaria aí na zaga, junto com o Vitor Hugo, né? Eu gosto de um cara aí que, o dia que parar de jogar futebol, vai ser um cara muito importante para o futebol, é o Rodrigo Caio, sobre uma questão sobre ética, sobre valores, sobre fair play, né? Que ele foi criticado internamente, né? E aí é outro capítulo, né? Para a gente conversar. Eu acho que o volante teria que ser o Felipe Melo. Eu acho que todo treinador que é um cara na frente da área, que ele realmente segura o adversário, ele bloqueia o adversário. Se vai dar certo hoje jogando de zagueiro, eu não sei, mas precisamos ter um xerife ali na frente da zaga. Ele não pode ser o último homem para resolver, ele tem que ser um cara que combate antes ali, para os zagueiros estarem mais tranquilos, né? E a lateral esquerda, o Reinaldo de São Paulo, porque ele vai muito da assistência. Eu acho que tanto o Daniel como o Reinaldo, eles dariam possibilidade pelos lados, porque hoje o futebol é uma marcação muito forte, e a única saída para a gente poder jogar com mais tranquilidade e segurança é pelos lados, como sempre foi, na verdade, né? Eu adoro o meio-campo, eu acho que é o meio-campo que precisa organizar. Eu acho que o Luxemburgo, no jogo contra o Corinthians, ele errou nesse sentido. Até mesmo o Thiago achou que o Luxemburgo entraria com um monte de meia, porque ele sempre gostou de meia, por isso que o Corinthians entrou com 3 volantes, e de repente não tinha meia, né? De origem ali realizando a articulação do jogo, por isso que o primeiro tempo não conseguiu criar, né? Eu acho que teria um meio de campo forte aí. Eu gosto muito do Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa veio jogar, se vocês sabem, ele joga muito futsal, ele é de Hortolândia, e quando ele estava com problema entre Fluminense e Palmeiras, ele estava no Palmeiras, ele tinha que esperar, ele veio jogar a competição campineira, né? Aí vocês conhecem melhor que eu, Liga Campineira, eu acho que era, ele pelo Hortolândia, contra a Bragança Paulista, ele veio jogar contra a Bragança, ele destruiu o jogo aí, né? Ele ganhou aí de 4-2, acho que ele fez os 4 gols, né? Então eu colocaria o Scarpa aí como um meio-campista. Vou jogar com 4 meio-campistas. Jogaria ele com a 7, a 8 eu colocaria no Hernandes, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar junto por muitos anos ali na base. Eu colocaria ele um pouquinho à frente ali, atrás do centroavante, porque ele finaliza bem demais. E quando ele não está bem na articulação, na movimentação, colocaria ele pelo lado, que nem o Danilo, quando jogou no São Paulo, né, que ele jogou praticamente na ponta esquerda como meia, na nossa Libertadores e Mundial, né? Então jogaria Scarpa com a 7, 8 o Hernanes, vou falar por número, 9 colocaria o William, com essa movimentação que ele tem, essa facilidade no ataque, porque eu acho que não tem grandes camisas 9, não se fazem mais camisas 9 aí, né? Jogaria o Lucas Lima com a 10, eu acho que
estatisticamente, é um atleta que poucos veem e dão valor a ele, mas nos estatísticos dele, a cada 2 bolas, ele põe uma em frente ao gol, né? Uma em condição de gol. O percentual dele é muito alto, é 50%, né, de condição de gol. Né? Então, mas ele não contribui muito, participa muito. Era o Alex, que jogava no Palmeiras também, né? Mas toda a bola dos caras era gol, né? E um atleta que eu trabalhei no Paraná Clube é o Everton, que foi parar no Flamengo e agora está no São Paulo, um atacante rápido. Ele era a máquina de força de transição, que a gente chama, né, entre defesa e entre o meio-campo e o ataque. Né? Então, eu jogaria com o William e o Everton solto. E um destaque, 12º jogador, seria o Janderson aí, porque é o destaque que eu vejo aí, que vai ser um futuro brilhante. Bacana, a seleção tá passando aí embaixo aí. Professor, vamos para as rapidinhas aqui agora. Agora é quadro mais tranquilo, hein? Opa! Pode responder numa frase, numa palavra, fica a seu critério aí. Pode ir? Vamos que vamos. Defina Ricardo Miura. Valente, determinado. Um ídolo no esporte. Ídolo no esporte. Acho que vou falar do grande Miura, que é o Kazu. Kazu com 53 anos, jogando profissionalmente na liga principal, na J-League, na J-League One. 53 anos. Se não trabalhasse com futebol, trabalharia? Com futebol. Com futebol, né? Com futebol. Você citou o Luiz Fabiano. Bater o pênalti ou ajudar na briga? Cara, o Luiz, eu acho que é uma personalidade que poucos têm. É um cara sincero. É um cara, você não acredita, é um cara tímido, fechado. Ele não é de muitos amigos, de muitos companheiros. As farras dele é sempre com a família, individualmente, né? Mas não dá para tirar o temperamento de um jogador. Eu acho que jogadores de decisão, muitas vezes, ele tem uma personalidade diferenciada. Eu elogio bastante o Luiz para as 2 situações. Sabe por quê, Gui? Tem hora que o nosso jogador precisa brigar pela gente também. Né? Então, ele protege o grupo. Se fosse o Miura, bateria o pênalti ou ajudaria na briga aí? Cara, então precisamos ser polêmicos. Acho que penalidade qualquer bunda mole bateria. Eu iria para a briga pelos meus amigos. Boa. O melhor jogador brasileiro hoje? Melhor jogador? Vou falar não sei se é o melhor, para mim é o melhor, é o Lucas. O projeto Miura, para mim, é? É esperança. O melhor treinador brasileiro hoje? Atualmente, eu gosto muito do Luxemburgo ainda, como estratégia. O Neymar, será melhor do mundo, hein? Puxa vida, eu vou falar uma palavra em breve, porque depende dele, né? Se ele quiser ser agora, ele vai ser. Eu acho que ele reúne tudo que os outros não têm. Mas ele não tem o que os 2 caras lá têm. O jogador mais resenha com quem você já trabalhou? Vou dar uma moral para um cara que é amador. É o Gé que me convidou para esse programa. Grande Gé. Cristiano Ronaldo ou Messi? Para mim, Cristiano, pela forma como eu vejo e valorizo o futebol, eu acho que, a minha opinião, ele joga para a equipe, porque ele joga em diversas funções. Né? Para mim, o Messi, ele precisa da bola para jogar. O Cristiano, ele não precisa da bola para jogar. O título mais marcante na carreira? O título? Isso. Profissionalmente, olha, para quem não sabe, eu estive
dentro do trabalho de 2005 da Libertadores da América aí, né, eu fazia os scouts, né, todos os jogos no Morumbi, eu ia lá para a salinha do placar eletrônico, né, e ali eu podia observar e passar informações, tá? Mas título, cara, que é mais importante, muitas vezes, é aquele carinho que você tem com todos os seus atletas, com seus amigos, né, dentro das dificuldades. Posso dizer que são os títulos com as crianças, né, quando a gente se consagra campeão, né, principalmente das categorias mais jovens aí, né, sub-11, assim, é onde a gente fica muito feliz, porque a alegria, ela é tão contagiante nas famílias todas, que eu acho que esse é o maior título que a gente pode ter. O melhor jogador com quem você trabalhou? Melhor jogador. Esse é um atleta que acompanhei 20 anos a carreira dele, chama Júnior Gani, foi um zagueiro da Portuguesa, jogou na época do Ricardo Oliveira, né? Depois jogou no Inter de Porto Alegre, e ele foi um atleta que não teve assim um destaque pela mídia, é o que eu falo sobre mídia, né? Foi convocado, seleção sub-23, né? Mas por que ele é o cara mais interessante? Pelo isso que você falou para o Luiz Fabiano. Se ele precisar dar uma porrada, ele vai lá dar uma porrada. Num jogo, ele estava no Santo André contra o Bragantino, eu fui lá assistir, prestigiar ele, e aí, no segundo tempo, ele não retornou para o jogo. Eu achei estranho, meu, eles terem trocado ele, né, ele, o capitão da equipe, e terem tirado, talvez passou mal. E aí um amigo ali no jogo falou assim, o Juninho foi expulso, mas eu nem vi ele ser expulso. Ele deu uma porrada, um jogador chamado Bernardo, esqueci, era um nome composto, foi um volante do Palmeiras. Ele estava na mesma equipe, e o Bernardo, segundo o Juninho, estava roubando, né? Tipo, não queria correr. O Juninho foi lá e deu um empurrão, um soco, e o árbitro viu, colocou ele para fora. Então, eu acho que essas grandes personalidades é super importante dentro do futebol, de caras que brigam pelo clube, brigam pelo time e brigam pelos companheiros. O melhor treinador com quem você já trabalhou? É o mestre Cilim. A aprendizagem que eu tive com ele foi incrível, né? E também sempre valorizei, né, a aprender com os mais velhos. Boa. Romário e Bebeto ou Ronaldo e Rivaldo? Romário e Bebeto? Isso é difícil. Eu vou falar o que eu presenciei pessoalmente lá no Japão. Ronaldo e Rivaldo. Meu ídolo é o Ronaldo, fenômeno, né? E para mim, eternamente, ele é o Ronaldinho. E para fechar, professor, para o Hexa, falta? Falta, para mim, na verdade, é a seleção, assim, né? Eu acho que falta essa paixão que os jogadores precisam passar para a sua torcida. Eu entendo que seleção brasileira é você realmente jogar para 210 milhões de pessoas, né? Não é apenas um jogo, não é apenas uma profissão. Eu acho que envolve a parte emocional, né? Então, assim, o que falta para a seleção brasileira para ser hexa é a gente ter coragem de vencer. Eu acho que se a gente ficar controlando, se defender e colocar os padrões europeus, acho que não tem o menor sentido. A gente tem um DNA e nós temos que ser extremamente ofensivos. Boa. Vamos para as considerações finais. Vitor Hugo? Professor, eu gostaria de agradecer a você pela sua participação nessa live, ter aceitado nosso convite, toda a galera que acompanhou aí, essa 1h37 de live, obrigado. Futático vai estar sempre aberto para vocês, profissionais, todo mundo que vem participando aí. Muito obrigado, viu, professor? Lucas Zani? Vamos lá. Obrigado, professor. Obrigado por dar essa aula para a gente aqui hoje sobre psicologia, sobre
um pouquinho do seu trabalho, do seu cotidiano, e obrigado mesmo por estar com a gente aqui. E eu queria agradecer também o pessoal que entrou aí, a treinadora Garcia, Kátia, o pessoal que não entrou, a Priscila, que é a mãe da minha aluna também, que mandou mensagem aqui para mim, o Julinho, meu amigo aqui, que trabalha comigo, e brigadão para todo mundo aí. E valeu, boa noite. Bruno Massa. Professor, obrigado aí por ter participado conosco, aceito o convite. Que Deus abençoe o projeto aí, que dê tudo certo para você. Obrigado para meus companheiros aí, por eu estar novamente aí com vocês de novo. Obrigado por quem apareceu na live aí. Um grande abraço. Boa noite. Diego. Professor, gostaria de agradecer primeiramente você por disponibilizar esse tempo para conversar conosco. Ao pessoal que assistiu, que pôde acompanhar aí um trabalho muito importante do Miura aí, um conteúdo muito bacana. Muito sucesso no trabalho, professor Miura, que dê tudo certo, que essa esperança se concretize e realize muitos sonhos de garotos aí que tem o sonho de ser jogador. E aos meus companheiros aí, obrigado também pela companhia. Tenha uma boa noite. Professor, em nome da rapaziada aqui do Futático aqui, só tenho a agradecer você por ter aceito o convite. Acredito que foi uma resenha bastante produtiva aqui, a galera que interagiu bastante aí. Fica à vontade para divulgar suas redes sociais e fazer suas considerações aí, professor. Gui, agradeço aí, né, em seu nome a todos aí que participaram, foi muito legal aí, foi uma noite que passou rápida, sem a gente perceber, poder falar aqui um pouquinho de experiências, né, mas principalmente de servir de arquivo aí para tantas pessoas que participam aqui do Futático. E me senti, sabe como? Aquele momento do futebol que você vai escolhendo os melhores, você vai ficando por último. Graças a Deus eu sou o penúltimo, vai ficar só alguém sozinho, foi o último aqui. Mas, cara, foi divertido demais, foi super legal. E, na verdade, que fica o convite para também você participar da nossa live com a nossa molecada, você trazer um pouco da sua experiência. Eu amo futsal, né? Futsal me deu todas as ferramentas para realmente aprender, né, a ser coletivo, mais que a parte técnica. Eu vejo todos os treinadores falam muito do futsal, a importância do tático, mas eu vejo mais que isso, eu vejo da coletividade, porque ali você, um só não faz diferença, a não ser se a gente falar sobre o Falcão, mas se não faz, coletivamente, né? E agradecer a todo mundo também que participou, o pessoal que migrou para cá, veio participar, a Cátia e outras pessoas também que vieram aí para a gente poder conversar e bater um papo. E parabéns! Eu acho que o programa é formidável, vocês têm trazido grandes profissionais para contarem experiências. E o mais importante, sabe, Gui, das lives, é que vocês também se preocupam em deixar conteúdo, né? Acho que a resenha pela resenha, de ficar contando história apenas do que fez, do que não fez, das bagunças em si, eu não sei o quanto isso acrescenta na vida das pessoas. Exatamente. Professor, muito obrigado mais uma vez. Em relação ao convite da live aí, pode convidar que a gente vai estar participando sim. Espero, quando retornar as atividades aí, tá indo conhecer lá o projeto, tá indo participar. Tem muitos atletas da minha equipe de futsal que estão lá com você, falam super bem. E muito obrigado e muito sucesso aí, professor. Ok, e no seu grupo aí do programa, alguém realmente joga bola mesmo para valer? Aqui nós já tentamos bastante, viu? A gente tem um goleiro que é o Vitor, temos o Bruno, que já jogou, acho que é só o Lucasani, que eu acho que ele é mais o treinador mesmo, né? O restante, tudo já tentou jogar alguma coisa aí. Que legal. Num retorno aí, a gente faz uma brincadeira entre nós, pode até ser futsal, tá bom? A gente tem uma parceria com a FATEC de Bragança Paulista, é um ginásio formidável. Até interessante, né? O diretor lá, o diretor Marco, só eu estreiei aquela quadra até hoje lá da FATEC, e aí fica para a gente fazer um grande trabalho e um jogo lá para a gente poder brincar, se conhecer
presencialmente. Estamos esperando tanto esse momento. Boa, bacana. Rapaziada, é isso aí. Mais um conteúdo do canal aí. Amanhã vai estar na plataforma aí no YouTube. Confira lá nossos conteúdos. Siga aí, @Futático_10. Se inscreve no canal Futático 10, que em breve tem novidades para vocês. Estamos encerrando por aqui. Um abraço a todos aí. Fique com Deus. Valeu, fui!